eu dobrei uma esquina, eu percebi no final da rua esse carro, assim, uma Blazer preta, cheia de armamento pesado para fora da janela. Aí o meu primeiro intuito foi de frear, parar, porque eu ainda estava no começo da rua, eles estavam bem distante de mim. Tinha carro passando, carro freando, não era só eu que estava nessa situação. Eu resolvi dar uma ré. O que eu presumo é que tinha um outro carro, porque eu tomei tiro por trás. O da frente efetuou disparos e o de trás também. Então eu fiquei no meio desse fogo cruzado. O ex-baterista do grupo Rapa, que está paraplégico há 9 anos quando foi alvo de tiros disparados por bandidos, foi agredido durante uma nova tentativa de assalto na manhã de sábado na Tijuca, zona norte do Rio. 2 assaltantes teriam tentado roubar o carro de Iuca, mas não conseguiram dirigi-lo porque o veículo era adaptado. Os criminosos pediram para que o músico saísse do carro, mas ele explicou que não era possível porque era deficiente. Revoltados, os bandidos o agrediram com socos na cabeça e na barriga e depois empurraram Iuca para fora do carro. Os assaltantes fugiram a pé, levando o celular do baterista. O crime aconteceu a menos de 1 quilômetro de onde o músico foi baleado no ano de 2000. No incidente, Marcelo Fontes do Nascimento levou 3 tiros ao tentar fugir de uma falsa blitz. Um dos disparos atingiu a segunda vértebra torácica, o que deixou Iuca paraplégico. Não se preocupe comigo, mas com o que me aconteceu. Eu sumi e eles podem levar outro filho seu. Sem corpo, sem prova sem crime. O sal da lágrima fica no gosto que é o costume da língua, em 2 falas diferentes. Manjacari, da Praça de Maio e outras tantas por aí, entre o conflito e a indecisão. As vítimas não encontradas somos todos nós. Os que não demos a Deus e nem rezamos, nos cemitérios clandestinos da justiça. A correria foi tremenda quando chegamos ao hospital e a porta da ambulância se abriu. Havia uma escada na entrada e um médico me recebeu. Entrei e me mandaram direto para a radiologia. Eles precisavam saber o que se passava dentro de mim. O médico deu as orientações, mas o operador da radiologia, na maior calma, simplesmente sentou e me deixou, entre aspas, na pedra. Por minha própria conta, resolvi poupar ar. Já que tinha levado um tiro no pulmão, sentia que tinha que usar pouco ar. Fiquei calado, quietinho. De repente, o médico voltou, perguntando para o cara. Fez o procedimento e o sujeito. Doutor, olha a quantidade de tiros que ele levou. Olha como ele está vestido. Isso é bandido, doutor. E daí, rapaz? Pedi para você fazer. E o cara argumentando. Olha, doutor, lá fora tem tanta gente precisando. Deixa esse aí e traz outro. Por fim, o médico lhe deu um puta esporro e o cara fez o que tinha que ser feito. Aquilo salvou a minha vida. Quando saí da radiologia, eu já era o Iuca, o músico famoso que foi baleado e tudo mudou. Não se preocupe comigo, Marcelo Iuca, escrito por Bruno Levinson. Esse livro foi feito no modelo de entrevistas. O Marcelo deu as entrevistas para o Bruno e ele fala desde a infância dele até os últimos momentos, né, dele ali na política, junto com o Marcelo Freixo. Então tem toda essa narrativa contando a história do Marcelo Iuca, acho que até 2013, 2012, foi mais ou menos por aí. Eu não vou entrar no mérito de falar sobre Marcelo Falcão nem de Xandão, né? E eu não recomendo esse querido, amado livro aos amantes de Marcelo Falcão, porque vocês vão ficar muito decepcionados com as atitudes do grande Marcelo perante ao Marcelo Iuca, né? Quer dizer, do Falcão para o Marcelo Iuca. Então, eu não recomendo. Logo depois que o Iuca, né, começou a se estabilizar no hospital, ele estava meio que sem o que fazer, meio agoniado, falou, vou compor alguma parada. E aí, o que ele compôs? A música Ninguém Regula a América. A música ficou pronta poucos dias antes dos atentados do 11 de setembro. E um verso fala sobre, abre aspas, bombas sobre o céu de Wall Street, fecha aspas. A canção foi lançada no Fantástico como a nova música do Rapa com o Sepultura. Uma semana depois, veio a derrubada das Torres Gêmeas,
Resultado: recebi uma das propostas mais loucas da minha vida. Um cara de uma revista esotérica me ligou como se eu tivesse previsto o atentado. Ele fez uma relação com essa música e também com o fato de eu ter escrito, abre aspas, eu desafio o mundo sem sair da minha casa, fecha aspas, antes de eu ter sofrido o acidente dos tiros. Até hoje, a música continua atual. São, abre aspas, os satélites de cima vigiando todos os atos de rebeldia, fecha aspas. Nessa canção, Ninguém Regula a América, ele fala muito mal dos Estados Unidos, né, da questão do capitalismo, de tomar conta do mundo todo, daquele jeito lá imperialista dos americanos. E é uma das melhores partes do livro, né? Porque tem toda a trama ali da infância dele, quando ele foi morar em Angra, da onde ele ganha o apelido de Lombriga, ele sempre foi muito largado ali, e aí depois ele foi morar em Campo Grande, então tem todo esse rolo dele, que é muito legal de entender, né, a formação ali, música do Marcelo Yuca, até ele ir para a Baixada, montar a banda de reggae, que é quando entra na banda Marcelo Falcão. Ele chama o Falcão para fazer parte dessa banda. Então eles já montam essa banda de reggae, e lá na frente, quando já tem o Rapa, o Xandão pede para ele redige aqui como se fosse, implora para ele por um emprego na banda, ele traz o Xandão para a banda, e quando ele sofre os tiros, o Xandão e o Falcão o demitem do Rapa. E aí cabe qualquer um aqui a fazer o juízo de valor pelo que Marcelo Yuca narrou para o Bruno. Fatos interessantes, né, que aconteceram aqui no decorrer da história. Depois de Marcelo tomar os tiros, ele achou que nunca mais fosse ter tesão, né, que ele nunca mais fosse conseguir fazer relações sexuais, até que um dia ele liga para o médico e fala, médico, tô vivo, hein? Se é que vocês me entendem. Ele fica super feliz ali e tal, ele consegue manter relações sexuais mesmo em condição paraplégica. E aí vem um outro enredo aí muito sinistro aí do Marcelo Yuca. Ele tinha várias mulheres, né? Cada hora ele estava com uma mulher diferente e tal. Também não me cabe fazer juízo de valor quanto a isso, mas é também uma parte muito interessante da narrativa dele no livro. Quando o Marcelo vai morar em Copacabana, ele fala uma parada que eu, cara, levo para minha vida também sempre. Quando tu passa do túnel ali do elevado Paulo de Fronten, que tu entra num Rebouças e tu chega na Lagoa, é um outro Rio de Janeiro, ele narra isso também. Quando ele vai morar em Copacabana, ele fala que aquilo é uma zona, é um barulho a noite toda, é um inferno de morar, que ele meio que não se adaptou direito. Também é uma parada muito maneira, que ele vem trazendo, né, à tona as dificuldades de você morar num bairro muito cheio, né, que não é tranquilo de tu passar a noite inteira ouvindo aos berros das pessoas ali transitando pelas ruas. E ele fala 3 nomes muito importantes da sociedade carioca. Primeiro, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi é um delegado que acabou virando amigo dele. E o Orlando Zacconi deu a filha para o Marcelo Yuca batizar. Ele é padrinho de batismo da filha do Zacconi. E tem esses diálogos também dele com o delegado. Ele chama de compadre o Paulo Lins, que é o autor, para quem não sabe, do livro Cidade de Deus, que deu origem ao filme Cidade de Deus. E ele conta lá no começo do livro que a mãe dele, como professora, tinha umas amigas lá, que elas eram amigas do Paulo Lins, e ele sempre sonhou conhecer esse cara, até que um dia, né, rola esse encontro dele com o Paulo, e eles conversam dentro da CDD e falam dos problemas lá da comunidade e assuntos relativos à violência urbana. Um outro cara que ele chama de mestre é o Wally Salomão, que é um produtor super conhecido. Eu não conheci ele, mas todo mundo fala muito sobre o Wally Salomão. E ele fala que esse cara que é o guru dele, que ensinou tudo ele na música e etc. Tal. Também é bem legal essa trama aí que ele fala ali da questão do Salomão na vida dele, da importância dele como musicista, como autor, como compositor, como tudo, né? É muito interessante também para quem gosta mais da música entrar nesse mérito. E lá no final já do livro ele conta também a experiência que ele teve com Marcelo Freixo, né, quando ele tentou ser vice, né, da chapa de 2012 à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então também é uma parada muito irada
que ele entra na política, né, e tem as visões dele ali como, entre aspas, sociólogo. Marcelo Yuca era um cara muito inteligente, né, ele fala de uma contemporaneidade, né, muito atual sobre tudo aquilo que a gente vê, e ele escreve em suas músicas. Recomendo não só o Rapa, mas o Furto, que era outra banda dele. As músicas que ele escreveu lá pro álbum que ele fez depois solo são maravilhosas. E também as canções do Rapa, né, propriamente dita, que são, por si só, uma das melhores canções feitas por Yuca no ano 2000, ou nos anos 2000, de 2000 até 2010. As melhores músicas são a de Marcelo Yuca. Então eu recomendo a leitura, tá? Para quem gosta do Rio de Janeiro, para quem é carioca, para quem tenta entender as músicas do Rapa, o rolo que deu todo lá, sobre a violência que ele sofreu, por ele nunca desistir da sociedade, entre tantas outras coisas. Obviamente, não vou abrir aqui tudo para não dar spoiler do livro, mas fica a minha recomendação para você que ama música: Marcelo Yuca, Não Se Preocupe Comigo.